Bom dia, boa tarde, boa noite, querido amigo. Estamos começando agora o nosso primeiro episódio do podcast da Igreja Unida de Cristo, onde durante os nossos próximos 13 episódios nós estaremos abordando junto com vocês alguns dos temas que são essenciais para a nossa visão de igreja, para o nosso modo de ser comunidade, as nossas fés, a nossa fé, a nossa prática, as nossas crenças, tudo aquilo que fundamenta, que baseia a existência da Igreja Unida de Cristo. Então estaremos vivendo uma temporada de podcasts que nós estamos chamando de Conexão. Nessa temporada nós vamos estar abordando algumas temáticas, algumas lições preciosíssimas para a sua vida espiritual, para a sua caminhada com Deus, para a sua jornada espiritual com a Igreja Unida de Cristo. E se você me permite, eu vou estar lendo o Salmo 119, versículos 97 a 104, que diz assim: Como amo tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos, pois está comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque teus testemunhos são minha meditação. Sou mais instruído do que os anciãos, pois tenho guardado teus preceitos. Desvio os pés de todo o caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois és tu que me instruis. Como tuas palavras são doces ao meu paladar, mais doces do que mel em minha boca. Por meio dos teus preceitos alcanço entendimento, pois rejeito toda vereda de falsidade. Queridos, quantas vezes na nossa vida nós nos perguntamos como tudo começou? Qual o propósito da vida? Quem criou o mundo? Onde podemos encontrar as respostas para as perguntas mais profundas da nossa existência? O significado e o propósito da vida não é uma coisa facilmente encontrada. Antes, encontrá-los é uma tarefa que exige dedicação e grande esforço. Dedicação essa que é como montar um grande quebra-cabeça. Precisamos olhar para cada parte da vida, compreender o que ela significa, tentar encontrar outras peças que podem se encaixar e, através da compreensão dessas conexões, buscarmos entender o propósito que é apresentado na imagem. Quando olhamos apenas para as pequenas peças, não conseguimos compreender ou responder às grandes questões que a vida nos apresenta. Mas ao olharmos as conexões do grande quebra-cabeça, conseguimos formar a imagem do propósito das nossas vidas. É esse trabalho que vamos tentar desenvolver durante essa etapa de 3 encontros da nossa jornada, onde teremos a oportunidade de mudar o nosso ponto de vista em relação à vida, não a partir do nosso próprio eu, mas a partir de Deus, que é o grande autor e originador dessa história. Ele consegue enxergar esse quebra-cabeça montado e pode nos mostrar a sua bela imagem. E Deus faz isso em um livro que chamamos de Bíblia. Nela encontramos o desenho do quebra-cabeça montado e, através de sua metanarrativa, ou seja, da grande narrativa da Bíblia, nós podemos compreender como chegamos aqui, qual o nosso lugar no mundo e para onde estamos indo, pois ela nos mostra uma grande história. As pessoas, queridos, geralmente não notam, mas a forma como elas agem no dia a dia tem ligação com a resposta que elas dão às perguntas mais básicas da vida. Como tudo começou? Quem é o ser humano? Existe esperança de dias melhores? Entre outras.
A maneira como as pessoas entendem o trabalho, a religião, a espiritualidade e os relacionamentos, a política, entre outras coisas, tem origem em como elas respondem tais questões. Você quer descobrir as respostas verdadeiras, coerentes e corretas para tais questões? Mergulhe na Bíblia. Nela está revelada a vida que Deus nos criou para viver. Suas atitudes serão transformadas à medida que você conhece a Bíblia, pois por ela você encontra as respostas corretas para as questões da vida. Muitas pessoas, quando falamos da Bíblia, a têm como um livro antigo que provê bons conselhos e apresenta excelentes princípios que servem para determinados grupos religiosos. Outros entendem que a Bíblia é um livro de regras certas e precisas que devem ser obedecidas. Quando obedecemos, atraímos o favor de Deus. Quando desobedecemos, atraímos a sua ira, pensam essas pessoas. Contudo, a Bíblia é mais do que isso. Ela contém conselhos, princípios e regras, é verdade, mas ela não se limita a essas coisas. Antes, ela conta a verdadeira história da existência humana. Ela responde às perguntas mais básicas a respeito da nossa maneira de viver. Ela é a grande história que deve moldar a nossa vida. Ela traz lucidez e clareza. Suas palavras nos concedem sabedoria e nossos passos são iluminados pela Bíblia. Não andamos na incerteza dos nossos pensamentos, nem na escuridão daqueles que não creem em Deus, pois somos guiados pela revelação que Deus traz dele mesmo e de sua vontade para nós. Por isso, se quisermos entender a nossa história, ou a história de tudo que nos rodeia, precisamos entender que esse momento pontual está dentro da grande história da Bíblia Sagrada. Esse momento em que vivemos como sociedade, como indivíduos, esse momento em que vivemos como família, ele é uma grande parte dessa grande história. A Bíblia, ela não foi escrita por pessoas que estavam em um estado de transe. Antes, o Senhor Deus, ao longo dos séculos, escolheu pessoas de povos distintos que escreveram em suas próprias línguas, em suas línguas nativas, hebraico e aramaico para o Antigo Testamento e grego para o Novo Testamento, em datas e circunstâncias diferentes, trazendo elementos de suas próprias culturas e realidades, mas sendo em tudo dotados da inspiração de Deus. Na criação, Deus soprou nas narinas de Adão e lhe concedeu o sopro da vida. Na composição da Bíblia, Deus sopra seu espírito de sabedoria nesses homens e mulheres, para que o registro deles, o que eles escreveram, fosse exatamente o que Deus determinou, revelando o próprio Deus e o seu plano de salvação e restauração. Toda história, queridos, tem um objetivo final, um momento para o qual todos os outros convergem. Do mesmo jeito é a Bíblia. Ela não é a junção de muitas histórias desconexas. Antes, todos os livros da Bíblia apontam para o plano de Deus de resgatar a humanidade e trazê-la de volta ao seu propósito original. A maneira que Deus planejou resgatar a humanidade foi tornando-se carne, vivendo entre os que ele desejava resgatar, sofrendo a morte na cruz e ressuscitando para inaugurar a nova criação, que um dia será plenamente estabelecida nos novos céus e na nova terra. Jesus não é um personagem novo que foi introduzido nessa história. Ele é o eterno Filho de Deus, que sempre existiu, mas que se fez como um de nós para nos salvar.
Toda a Bíblia aponta para ele, e nenhuma parte da Bíblia pode ser lida ou compreendida sem ele. Nós nascemos e vivemos para a glória de Deus, e só a Bíblia pode nos revelar como é possível viver assim. Por isso, nós devemos nos perguntar nesse momento final desse nosso primeiro encontro: nossas atitudes, elas têm sido coerentes com as respostas que você tem dado às questões mais essenciais da vida? Ou seja, em outras palavras, você tem vivido de acordo com a resposta que você tem dado para quem criou tudo? Para que nós existimos? Qual o nosso propósito? Qual o sentido da existência? Você tem vivido de acordo com aquilo que você acredita ou que você diz acreditar? Como a Bíblia tem lhe ajudado a entender a sua história? Como é que a Bíblia tem revelado para você qual o propósito de Deus na sua vida, na sua história, na sua narrativa? Em terceiro lugar, nós podemos nos perguntar como as verdades apontadas e aprendidas no encontro de hoje afetam a nossa história. Como você pretende experimentar essas verdades diariamente em nossa lida, em nossa jornada diária? Vamos orar, queridos, pedindo ao Senhor que nos conduza dessa grande história, que nós apenas estamos começando hoje, mas que vamos continuar nos nossos próximos 3 encontros para a glória de Deus e para o louvor de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, Senhor, te apresentamos a nossa vida, te apresentamos a nossa história e te pedimos que o Senhor nos mostre como a nossa história se insere na tua grande história. Em outras palavras, Pai, nós te pedimos que, como o Senhor se revelou nas Sagradas Escrituras, o Senhor também se revele a cada um de nós, nos mostrando qual o propósito da nossa vida, nos mostrando qual o sentido da nossa história, nos mostrando para que nós existimos e como nós podemos nos encaixar nesse grande quebra-cabeça que o Senhor está montando para nós. Pai querido, Pai amado, te pedimos a tua força e a tua proteção por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, agora e para todo sempre, e todos dizem amém e amém, graças a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana e até o nosso próximo encontro, para a glória de Deus o Pai. Amém.